Senhor está enchendo casa aqui nessa noite. Seja envolvido pela glória do Senhor. Seja envolvido pela graça e soberania e por esse amor tão tremendo e maravilhoso. O culto é para o Senhor. E nada mais correto do que adorarmos e bendizermos o nome dEle. Nada mais correto do que engrandecermos o nome dEle. Seja através dos cânticos, seja através das lágrimas, seja através das palmas, seja através de você se contrair aí de uma forma tal de demonstrar o seu amor a Ele. Como pode um Deus amar tanto assim? Você acredita nisso? Lembre-se do hino que foi cantado, o segundo hino que foi cantado. Eu creio no Deus que cura. Eu creio no Deus que restaura. É por isso que eu acredito. Como que pode um Deus? Essa pergunta já está respondida. A pergunta já está respondida. E é por isso que ao adentrar pelos átrios, é por isso que ao adentrar na casa do Senhor, você tem que dar o seu melhor. Ele é merecedor do seu melhor. Mesmo que o seu melhor pode aos olhos dos outros ser pequeno, mas para o Senhor tem grande valia. Então adore a Deus em tribulação, adore a Deus em alegria, adore a Deus em tristeza, adore a Deus em todos os momentos da sua vida, adore a Deus. Porque eu acredito, eu acredito e enquanto isso, Ele está aí te restaurando. E enquanto isso, Ele está te enchendo. Enquanto isso, a glória dEle está vindo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Enquanto isso, a presença soberana dEle está sendo manifesta nesse lugar. Sabe por quê? Porque está sendo dado a Ele o primeiro lugar nessa casa. Está sendo dado a Ele o primeiro lugar na sua vida. Está sendo dado a Ele o primeiro lugar em tudo que você tem, em tudo que você possui. Quando começarmos a fazer isso, nós vamos entender que a glória de Deus ela é muito mais do que muitas pessoas pensam que é. Como que? Como pode um Deus amar tanto assim? Igreja, entenda isso nessa noite no nome de Jesus. Só estamos aqui hoje porque a resposta foi dada. Porque a resposta foi dada. Eu entendo como pode um Deus me amar tanto assim. Porque um Deus para entregar o seu próprio filho para um pecador como eu. Esse amor não tem tamanho para os meus olhos e para a minha mente finita. Mas um dia na glória, muitos vão entender por que Ele ama tanto assim. E você pode olhar para o seu irmão agora e falar assim: você é amado do Pai. Você pode falar com a boca cheia: eu sou amado do Pai. Você que está se sentindo menorzinho dos menorzinhos, você é amada do Pai. Fabiano, entenda isso. Você é amado do Pai. O mundo pode até não te dar valor. O mundo pode até não te dar valor. Mas tenha uma palavra com a certeza no seu coração: eu sou amado do Pai. Oh, louco. Valorize todo o tempo que você tiver na presença do seu Senhor. Valorize isso, igreja. Valorize isso no nome de Jesus. Que o Senhor tem muito mais para te dar. Aplauda o Senhor no nome de Jesus. Meu Deus. Deus está na casa. Deus está na casa. Os mais intelectuais poderiam dizer assim: ó, está com heresia.
o nosso Senhor se faz manifesto nesse lugar. Na presença maravilhosa do teu Santo Espírito, o nosso Deus se faz presente nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelista Júnior, no nome de Jesus, queremos ser alimentados por essa palavra tremenda e maravilhosa do Senhor. E eu quero que você rasgue o seu coração nessa noite, pedindo ao soberano que ele fale com você poderosamente. Eu sei que o meu Deus, ele tem algo para mim e para a sua vida nessa noite. Eu vim com esse intuito. E o pastor Vantos, ele falou da expectativa. Na oração dele, ele falou da expectativa. Eu quero que você crie também uma expectativa para o seu coração, para o que Deus vai falar essa noite. Eu vim necessitando de uma palavra. E eu criei a expectativa para essa palavra. Que o homem Júnior se cale agora. E que o Espírito Santo fale através da vida dele. Você está querendo escutar a voz de Deus? Então, olhe através da vida desse homem para aquilo que Deus quer falar com você. E fale uma palavra com Deus agora. Senhor, que não seja o Júnior falando comigo, mas o teu Espírito falando aquilo que eu preciso escutar. Aquilo que vai transformar a minha vida. Aquilo que vai modificar o meu coração. Aquilo que vai transformar a minha família. Usa o teu filho, Senhor, porque eu preciso escutar a sua voz. Pai, aqui nos encontramos, Senhor, sedentos, Senhor, necessitando, Senhor, escutar algo vindo da tua parte. Senhor, aqui, Senhor, orações foram iniciadas aqui, Senhor. Desejosos, Paizinho Santo, de ver a manifestação da tua glória e do teu poder. Meu Deus, os hinos aqui cantados, Senhor, foram crendo, Senhor, foram colocando em prática com a palavra que nós cremos no Deus que cura, que nós cremos no Deus que restaura, que nós cremos num Deus de amor, que nós cremos, Senhor. E também uma pergunta foi feita, Senhor, no hino. Como é que pode um Deus amar tanto assim? Senhor, o que eu te peço nessa noite é que através da tua palavra agora, Senhor, revelada, Senhor, pelo teu Santo Espírito, Senhor, usa o teu filho, Senhor, para, Senhor, trazer essa revelação a nós, Senhor, para mostrarmos do teu amor, como é que o Senhor fez, Senhor, e por que é que o Senhor ama tanto assim. Meu Deus, eu te peço no nome de Jesus, usa essa vida com poder e autoridade para falar à tua igreja, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor sabe que é necessário para a tua igreja. E que nós, Senhor, possamos, no nome de Jesus, sermos, Senhor, tocados, Senhor, pela tua palavra. Assim, Senhor, sendo transformados. E fazer jus aquilo, Senhor, que foi falado nas tuas próprias escrituras. Que nós não sejamos somente ouvintes, mas sim praticantes da tua palavra. Pai, nós oramos agradecidos, te pedindo, seja conosco, Senhor, durante o restante deste culto. E isso nós fazemos no teu santo nome, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quem gostou da presença de Deus que estava acontecendo aqui? Deus manda dizer que isso é uma pequena nuvem se formando perto de uma tempestade que Ele tem para esta igreja. Como aquela nuvem que começou no tamanho de uma mão de um homem, se formando. O que aconteceu aqui é uma pequena nuvem se formando perto daquilo que Deus tem para esta igreja. Pastor Vantos, se algum pregador virasse para o senhor e falasse assim que Deus mandou ministrar tristeza e desespero na vida do senhor, como o senhor se sentiria? Deus me traz aqui nesta noite para ministrar tristeza e desespero na sua vida. Não me julgue pelo título, porque eu vou me explicar. O título desse é perigoso você jogar tomate no pregador. Geralmente Deus não quer que você fique triste e tenha alegria para a sua vida. Não se desespere, Deus é contigo. Mas nesta noite é o contrário.
Deus quer que você fique triste e se desespere. Uma família em Arizona saiu para um piquenique, para have fun no deserto. O namorado, a namorada e as duas filhas da namorada dele. Passaram o dia todo no deserto, se divertindo, fazendo piquenique e tal. E quando foi dando a tarde, ela falou: a gente precisa sair daqui antes que fique a noite, porque a noite aqui é muito perigoso. Porque gangues que traficam homens, seres humanos, vivem aqui nessa região durante a noite. E nós precisamos sair daqui antes que anoiteça. E quando eles estavam saindo, eles se perderam. Porque esse deserto no Arizona, ele cobre 120 mil milhas de área. E eles estavam 40 milhas longe da cidade. E para todos sabem que deserto tudo parece igual. Não tem um ponto de referência, não tem algo. E ali eles se perderam um pouco, e nessa perdeu um pouco e saiu daquele caminho que realmente é traçado. E chegou num barranco, algo mais ou menos como esse assim, dessa altura, ou um pouco maior. E a mulher falou: não vai dar para a gente passar aqui. A gente precisa voltar. E homem, como sempre, acha que sabe dirigir mais do que mulher, né? Chegou e falou: não, deixa eu dirigir que eu saio do outro lado. E ele pegou o carro, dirigiu e foi. E quando deu assim nesse barranco, o carro desceu e a traseira bateu no barranco e os pneus traseiros ficou rodando no ar e não tinha como mais ir para frente. Tentaram de tudo e não conseguiram. E ela falou assim: tá bem, eu vou ligar para ajuda. E quando ela foi no carro para pegar o telefone, o celular não tinha bateria. Aí eles ficou um pouco chocados. Quando checaram, a água que eles tinham estava acabando, porque eles beberam a água durante todo o dia, suficiente de ir embora direto para casa. Quando eles se deram conta que eles estavam no meio de um deserto, perdido, sem telefone para ligar, e sem água, e com duas filhinhas novas, eles se entristeceram demais. E começou a ficar desesperado. Como que nós vamos sair daqui? Sem água, sem ninguém por perto, sem nada daqui. E ele sai em desespero, despede da família e sai à procura de água, desesperado, correndo, em uma temperatura de 118 graus. E ele anda 3 dias em direção ao nada, direção a sabe Deus aonde ele ia chegar. A esposa e as filhas, a namorada e as filhas que tinham ficado atrás, começaram a ficar desidratadas, e o desespero era tão grande, que elas urinaram e beberam a urina. O desespero por água. E ele vai caminhando 3 dias, e a todo tempo pensando na família. Eu não posso desistir, eu preciso encontrar ajuda. Até que então ele chega e alguém vem de longe, ele avista um carro, e esse carro vem e para diante dele assim, e esse rapaz sai de dentro do carro e fala assim: Roger. Esse rapaz o conhecia, porque ele era comerciante, e esse rapaz era um customer dele. E ele chegou e compartilhou da água que ele tinha com aquele rapaz. Ele bebeu. E agora sai desesperado à procura das filhas e da namorada.
Eu quero colocar 3 pontos aqui nessa história, e aí a gente vai para o texto. Eles reconheceram a situação que estava, se entristeceram e se desesperaram. E o desespero dele fez ele encontrar água. Se ele não desespera e sai correndo atrás de água, eles iriam todos morrer. Quero que vocês abram a Bíblia em Isaías capítulo 44, no versículo 3. Isaías 44, versículo 3. Amém? Pois derramarei água na terra sedenta, e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre a sua descendência, e a sua bênção sobre a sua posteridade. Amém. O povo de Israel está vivendo uma situação nessa profecia que foi profetizado, uma situação terrível. Que o povo de Israel naquela época era ligado à terra. A terra era tudo para eles. Quando se eles estavam bem espiritualmente, a terra estava bem. Agora, quando Deus queria castigar eles, Deus tocava na terra. Então a profecia é para uma terra seca, sedenta. E a profecia é que ele vai derramar água sobre a terra seca. Ele vai derramar torrentes de água. E derramar do Espírito sobre os descendentes de Israel. Quando Joel fala no capítulo 2, versículo 28, que vai derramar o Espírito sobre todos os povos. O capítulo 1 de Israel, Joel está falando, olha para a situação de vocês. Reconheça a situação que vocês estão. Vocês já não têm oferta para ofertar no templo, que eles precisavam ofertar ofertas no templo. Já não se há vinho para ofertar ofertas derramadas no altar. E isso era tudo no templo. Os animais correm, os que ainda estão vivos, correm para todos os lados, procurando o que comer, porque não tem. Os gafanhotos vieram e deixaram somente a madeira. A parreira já está só o pau. Tudo já não tem mantimento. Se arrependa da situação que você reconheça. Se entristeça. O texto fala, chorem em pranto por socorro. Reconheça a situação e pede por socorro. Peça por socorro. E mais adiante Deus vai e profetiza através de Isaías que iria derramar sobre todos os povos o Espírito. E lá no capítulo 2 de Atos, do versículo 4, fala que e todos foram cheios do Espírito Santo. Voltando ao texto de 44, 3, existe duas figuras aqui, a água e a terra. A terra, ela pode ser a melhor terra. Pode-se ter os melhores funcionários trabalhando nela. Pode ter a melhor semente.
Mas se não houver chuva, a semente morre. Não há colheita. É dependente da chuva. E Deus me traz aqui nesta noite como um Isaías, um Joel, para falar para a igreja, para a gente reconhecer a nossa situação. Olhar para o profundo, para o íntimo nosso, e reconhecer a nossa situação. E se a gente não olhar muito no íntimo, a gente não vê quão grande é a nossa sequidão. Se a gente não olhar intimamente, a gente não vê que a gente não está produzindo nada como terra. Aquilo que a igreja, aquilo que eu e você deveríamos produzir, se a gente olhar para o nosso íntimo, a gente vai ver que a gente não está produzindo. Deus me traz nesta noite aqui para a igreja reconhecer a sua situação. Não somente reconhecer, mas entristecer com ela. E depois que você entristece, você se desespera. E depois que você desespera, o que aconteceu com o casal? Reconheceu a situação, ficou triste, se desesperou e encontrou. Sabe por que Deus ainda não derramou torrentes do Espírito Santo dele nesta igreja? E ela tem promessa. Não somente a promessa que está na Bíblia, mas de homens de Deus que veio aqui e já profetizou. Agora, por quê? Se Deus está querendo derramar da água dele na terra seca, para que ela produza, por que ele não derramou ainda? Se ele está querendo derramar. Porque aqui fala que ela vai ser derramada sobre a terra sedenta. Sedento é diferente de estar com sede. Estar com sede é totalmente diferente de estar sedento. A sede, ela não é como a fome. A fome vem, você não come, ela passa, ela vai embora. Pessoas ficam 3 dias sem comer, 4 dias, 7 dias. Há pessoas que ficam 40 dias sem comer. Mas não é o mesmo com a água. A água, ela te mata. A água, ela te vai acabando com você. A sede. Porque água é vida. Não existe vida sem água. E aqui está algo que Deus ministrou ao meu coração. Quando você, eu, começar a ficar com sede de Deus, essa sede vai começar a matar a gente. Sede mata, não é verdade? A sede de Deus vai matar você. Vai matar o seu eu. E quando você se desesperar por sede de Deus, para querer produzir, para querer cumprir aquilo que Deus quer que você cumpra, você vai ficar desesperado. Não tem como você olhar para você, saber que você está aqui com uma missão, ver que você não está produzindo nada e não ficar triste. Não tem como. Deus me traz aqui nesta noite para profetizar sobre esta igreja. Que o dia que você reconhecer a sua situação, que você não está produzindo aquilo que você deveria produzir, se entristecer, se desesperar
por água, Ele vai derramar torrentes de água sobre esta igreja. No ano de 1969, em outubro, 6 jovens começaram a ler Atos e ficaram desesperados. Eles estudavam num colégio com 1000 alunos. E eles começaram a ler Atos. E ver os resultados que a igreja de Atos viveram. Tudo aquilo que aqueles crentes viviam, presenciavam. Esses jovens começaram a ficar: uau, isso é para essa época ou é para hoje também? Se está aqui falando que é para hoje também, por que a gente não vive isso? Nós precisamos viver isso. E eles reuniam 30 minutos para orar. Durante 2 meses, orando, Deus começou a fazer algumas coisas no meio deles. E cada um buscou mais 5 e formaram 6 grupos de 6 pessoas para orar, tristes, indignados, desesperados e querendo ver o resultado que está ali. Em fevereiro de 1970, o Espírito Santo desceu naquela igreja, ao ponto de impactar toda a igreja. Todos. Jornais e notícias não falavam de outra coisa. A rádio não falava de outra coisa. Pessoas chegavam diante do pastor e falavam: pastor, eu sou um mentiroso. O que eu faço? O pastor nunca tinha ouvido aquilo. Ele não sabia nem como se responder, porque ele nunca tinha ouvido isso. Outra chegava: pastor, eu traí a minha esposa, o que eu faço? Grande era o aquebrantamento nos corações, porque foi derramado o Espírito Santo sobre aquele povo. Igrejas aos arredores pediam ao pastor para enviar jovens na igreja deles, para eles testemunharem o que estava acontecendo lá na igreja deles. E quando eles falavam, jovens levantavam na igreja e falavam: o que eu faço para viver isso aí? O pastor já não tinha mais tempo, o telefone da igreja não parava de tocar. Chegaram ao ponto da mídia de jornal vir para os cultos, para filmar o culto, para divulgar o que estava acontecendo naquela igreja. Nem a esposa do pastor tinha tempo mais nem de cozinhar dentro de casa. Agora eu pergunto para você: será que Deus não pode fazer isso com nós? Será que Deus não pode levantar aqui 6 pessoas tristes, desesperadas para viver o que a Bíblia fala que a gente iria viver? Deus está perguntando nesta noite: será que eu consigo achar 6 aqui que se entristeça pela real situação, que se desespere para ter um derramamento de Deus? Será que você nesta noite vai ser tocado por essa palavra que está dizendo: eu vou derramar sobre o sedento? E olha o que vai acontecer quando Deus derramar torrente do Espírito Santo nesta igreja. Não é pingos, não era uma presença gostosa somente na hora do louvor, não, é torrente, enchente, uma tromba d'água que ele está falando no texto. Olha para quê? Eles brotarão como a relva nova, como salgueiros junto aos regatos. Salgueiros são árvores, regatos é rios. Eles brotarão como árvores junto aos rios, à beira d'água. Um dirá, aqui que está,
pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo, o meu nome é Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão, do Senhor. O que é isso aqui? Pessoas que não servia a Deus, vindo para a presença de Deus. Brotarão como árvores à beira das águas, quando eu derramar água na terra seca. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro dirá, eu pertenço ao Senhor. Outro escreverá na mão. Sabe quando o casal está apaixonado, que ele acha que nunca vai separar, ele escreve o nome. Quanta certeza que ele tem que ele nunca mais vai separar. Ao ponto de colocar o nome. Convicto que é para sempre. Pessoas reconhecer Jesus, o Senhor, como Salvador. Essa é a missão da igreja. Atos, a Bíblia fala que depois que foi derramado o Espírito Santo, todos os dias, era grande o número de vidas que iam agregando ao povo de Deus. O dia que Deus derramar Espírito Santo sobre essa igreja, não vai ter espaço aqui. Não vai ter cadeira vazia aqui. Não vai. Porque você cheio do Espírito Santo vai mudar a sua família. Vai mudar o seu trabalho, vai mudar aonde você passar, você é diferente. Aqueles jovens que viveram esse avivamento, eles saíam na rua, abraçavam a pessoa, beijavam e falavam, Jesus te ama, que morreu por você. Quanto antes ficavam tudo. A Bíblia diz que nós somos sal da terra, não sal do saleiro. O que é não sal do saleiro? Sal da terra. Sal não é para ficar no saleiro, é para a terra. Que nós não somos para ficar aqui na igreja, somente preocupar com a nossa vida, preocupar com a missão que Deus deu, de ganhar almas para Ele. Olha para a sua vida, quantas pessoas você ganhou para Jesus, se essa é a sua missão. Quando eu olho para a minha vida, isso me entristece. Eu fico em desespero. Há 6 meses atrás, Deus falou forte demais ao meu coração. Quando eu estava lendo Atos, e Deus falou, por que você não vive isso aqui? Eu encantado ali com aquelas coisas que a igreja estava vivendo. E Deus falou, por que você não vive isso? Deus falou comigo quando eu estava preparando uma mensagem, no texto onde Pedro fala para um paralítico, eu não tenho dinheiro, mas tenho o que você precisa, levanta e anda. Eu comecei a perguntar para mim, por que eu tenho dinheiro, mas não tenho isso? E Deus falou forte comigo, falou, você tem dinheiro porque você passa 12 horas por dia por dinheiro. 6 dias na semana. Você vai querer levantar quem assim? Agora, o dia que você tivesse 12 horas comigo, 6 dias por semana, vai mudar a história. Sabe o que Deus falou forte no meu coração? Para a gente reconhecer que nós precisamos virar o avesso. Porque às vezes nós estamos santão por fora e podre por dentro. Agora vira o avesso. Santo por dentro e mostrando que é falho por fora.
O dia que nós estiver mostrando que somos falhos, com o coração buscando ser santo, Ele vai derramar torrentes de água sobre a igreja. Por que que nós não recebemos um derramamento do Espírito Santo? Porque nós não desesperamos. Porque nós não desesperamos? Porque nós não entristecemos. Porque nós não entristecemos? Porque nós já estamos achando que estamos bem demais quando não estamos. A mensagem que Deus tem para essa noite é para você olhar para a sua situação como cristão. Apenas, eu não vou aqui expandir, não. Olha para cristão, um pequeno Cristo na terra. Esse é o significado seu. Olhe para a igreja, que é para expandir a obra, para crescer, para ganhar almas e mais almas para Cristo. Olhe para ela. Olhe e reconheça a situação. A situação é triste. É feia. Só vai ser derramado o Espírito Santo como torrentes sobre o sedento. E o sedento, ele está morrendo de sede por mais de Deus. O dia que estiver aqui, Deus não precisa de muitos, não. Deus, Ele quer 6, 5, 3, 1, 10, que comece a viver algo diferente. Sabe para quê? Para Ele olhar e falar, eu quero. O que você tem que fazer? Junta-se a nós. Vem clamar, vem chorar, vem buscar com nós. Ao ponto da igreja inteira estar clamando por um derramamento do Espírito Santo. Aí então, Ele vai derramar torrentes de água sobre a igreja. E vai acontecer isso aqui. Uns dirão, eu sou do Senhor. Outros vai vir, eu pertenço ao Senhor agora. Agora eu sou de Deus. Eu quero fazer 2 pedidos aqui. Antes desse pedido, essa igreja vai viver um avivamento. Essa igreja vai viver um avivamento. A situação é tão triste que pessoas não acreditam que vai viver um avivamento. De tão triste, tão seco que está. A terra está tão acostumada a ficar seca que ela pensa, não vai chover mais. Mas Deus manda dizer, vai haver um avivamento aqui. E essa igreja vai ver, vai ser referencial, vai ser ponto que pessoas vão querer saber o que está acontecendo aqui. Mas precisa pessoas acreditar. Precisa acreditar. Precisa olhar para essa palavra e acreditar nela. A gente quer viver capítulo 2 de Atos, mas não quer viver 1. Capítulo 2, todo mundo olha e quer viver. Uau, um vento impetuoso. Veio e encheu toda a casa. E todos foram cheios. Todo mundo quer esse. Agora o capítulo 1. Unidos. Eles permaneciam orando. Buscando e esperando com fé. Que ia haver o avivamento. Que ia haver o avivamento. Até que. Esperando até que. Não tinha data, e eles estavam esperando. Grandes avivamentos que aconteceram, eles esperavam 20 anos. 30 anos, e esperaram, mas aconteceu. Mudou a história. Hoje eu estou aqui contando um exemplo. Será que nós podemos ser um exemplo para daqui a 30 anos? De um avivamento? De pessoas, 6, 5, 3, que levantou para viver o que a Bíblia está falando, que a igreja precisa viver. Não é questão de querer, de vontade, é de necessidade. Só que ninguém quer.
Mas Deus traz essa palavra aqui não é à toa. Ele traz essa palavra porque Ele quer derramar sobre essa igreja. E mudar a história sua e dessa igreja automaticamente. Ao ponto de não ter espaço dentro dessa igreja. Mas agora Ele quer pessoas que reconheçam a situação. É condicional. Ele precisa, para derramar, Ele precisa que você reconheça, se entristeça e se desespere por um derramamento do Espírito Santo. Então Ele vai derramar, porque sobre o sedento Ele vai derramar. Eu vou ser avivado. Porque Deus colocou isso no meu coração, e isso está acabando comigo. Eu não consigo pensar, se o pastor Jorge me der 30 oportunidades para estar pregando aqui, eu vou pregar 30 mensagens sobre isso. Porque é isso que está queimando o meu coração. É isso que Deus colocou no meu coração. Se eu não for viver o que está aqui, perde o sentido de tudo. Se eu não ganhar almas para Cristo, perde o sentido de ser cristão. Mas para isso eu preciso estar sedento, eu preciso clamar, eu preciso buscar, eu preciso querer. Então, Ele vai derramar sobre aquele que está sedento. E Ele traz essa mensagem porque Ele sabe que tem gente aqui que já está com sede. Já tem pessoas aqui que estão com sede disso. De fazer a diferença. De ser usado por Deus. De ganhar almas. Já tem pessoas com sede. Mas Ele está querendo que fique ao ponto de estar sedento. Desesperado. Para você que está com sede. Ou para você que nem está com sede. Eu quero chamar você aqui à frente. Os obreiros. Deus vai derramar sobre você uma sede. Uma chama no seu coração que vai queimar. Para buscar ser cheio de Deus. Para buscar o derramamento do Espírito Santo sobre essa igreja. E essa igreja vai mudar a história dela. Escreve o que Deus está falando. Não é o que eu estou falando. Escreve o que Deus está falando. Reconheça a situação. Se entristeça, desespere e busque por Deus. E vocês vão ver o que Deus vai fazer. Eu vou ver o que Deus vai fazer. Eu não vivi ainda, estou longe de viver. Mas já estou com sede. E vou ficar sedento. E Ele vai derramar. E vai mudar a minha vida. Só o fato dele colocar sede na sua vida. Já muda a sua história. Já muda a sua vida. Você muda a visão. Você esquece das coisas desse mundo. E passa a focar naquilo que é de Deus. Que é do reino. Nada dessa terra tem sentido. Nada tem sentido. Se não for viver totalmente para Deus. Você que quer, convido você a vir à frente. Com sede ou sem sede. Vem à frente. Essa palavra é profética. É uma palavra que Deus quer para a igreja. Deus quer derramar sobre a igreja. E tem pessoas aqui querendo. Tem pessoas aqui com sede. Querendo fazer valer a pena o tempo que ele estiver na terra. Quer cumprir aquilo que Deus tem para a vida dele. Quer ganhar almas. Que os obreiros. Na verdade eu vou deixar os obreiros que querem também buscar a face de Deus. E eu vou orar. E Deus vai derramar sede em alguns. E aumentar a sede de outros. É para isso que Deus trouxe essa mensagem. Reconheça a sua situação nesta noite. Veja quão seco está a tua vida. Quão grande é a falta de frutos. Quão grande é a falta de frutos na sua vida. Comece a ficar triste com essa situação. Comece a clamar, acordar de madrugada, levantar de madrugada, clamando e chorando por isso. Acorde pensando nisso. Trabalhe o dia inteiro pensando nisso. Vai dormir pensando nisso. E sonhe com isso. E vocês vão ver o que Deus vai fazer nesta igreja. Vai fazer na sua vida. Quando fizer na sua vida, automaticamente vai fazer na igreja. Porque você é a igreja.
Creia, simplesmente creia na promessa. Creia na promessa, creia na promessa. Creia na promessa, creia na promessa. Levante aqui 6, 10, 15, 20 insatisfeitos, querendo mais de Deus, querendo ser cheio de Ti, querendo ser um derramamento de água, para essa terra começar a produzir. Essa terra vai produzir, vai produzir. Quando chover sobre ela, vai produzir. Quando chover sobre ela não produz porque não tem chuva, mas quando chover vai produzir. Produz, Jesus, faça produzir em nome de Jesus. Derrama água sobre a tua filha, derrama água sobre essa terra que quer água de Ti, ó Deus, para ela mudar a história da vida dela, mudar a história da família em nome de Jesus. Deus, derrama água sobre a terra seca. Aqui é terra seca, Deus, em nome de Jesus. Terra seca, seja molhada, busque por água. Derrame sobre o Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. Fogo, Deus, fogo, Jesus, fogo, 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 muda a história, muda a história, muda a história, muda a história. Derrama água sobre essa terra, Jesus. Essa terra tem promessa, ela precisa produzir, Jesus. Ela precisa de água para brotar frutos, em nome de Jesus. Que a família dele seja impactada, que almas ao redor do trabalho seja visitada por essa terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, derrama água sobre essa terra e faça produzir. Derrama, Senhor, água sobre essa terra e faça produzir. Faça produzir, ó Deus, os frutos que Tu tens para fazer na vida dela, em nome de Jesus. Deus, essa terra tem promessas para frutificar. Deus, em nome de Jesus, coloca no peito, Deus, um clamor, um desespero por mais de Ti, um desespero, ó Deus, por um derramamento do Espírito Santo, por um derramamento de águas, ó Deus. Derrama água sobre essa terra, faça produzir, ó Deus. Coloca sede, muda a história, para ela ser, ó Deus, impactada e impactar aonde ela andar, ó Deus. Derrama água sobre esta terra, Deus. Água sobre esta terra, Jesus. Faça produzir, ela quer produzir, ó Deus. E o Senhor quer que ele produza, Deus, em nome de Jesus. Que ele reconheça, que ele olhe à sua volta e perceba que ele precisa produzir, que ele precisa entristecer com a situação, que ele precisa chorar, desesperar por a água do céu. Deus, em nome de Jesus, produza, Deus, que essa terra, ó Deus, seja molhada, regrada, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, para quando ela abrir a boca, o Teu Espírito fale e os frutos apareçam em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, frutifique, ó Deus. Deus, em nome de Jesus. Deus, o Senhor conhece, Deus, esse coração. O Senhor sabe que essa terra quer água, quer o derramamento. Deus, honra o Teu filho. Deus, honra esta igreja. Levante como um referencial. Deus, molhe essa terra quando for a Tua vontade. Levante ele, ó Deus, para levar esta igreja além, para levar a um nível contigo. Deus, que ele é líder, que ele, ó Deus, já queima isso. Que levante pessoas ao lado dele, para buscar, para entristecer, para chorar com ele, Deus. Em nome de Jesus, enche Jesus, enche Jesus, enche Jesus. Deus, em nome de Jesus, derrama água, Senhor, derrama água, Jesus. Essa terra tem clamado por água, essa terra tem clamado, tem chorado. Levante pessoas para estar do lado dela, chorando junto, clamando junto.
ela não vai ter tempo para ela mesma. Ela vai aconselhar vidas. Ela vai aconselhar vidas que vai vir confessar pecado, que vai vir quebrantada e perguntar: eu sou falho, o que eu faço? Eu dependo de Deus, o que eu faço? Eu preciso daquilo que a igreja está vivendo, o que eu faço? Derrama, Jesus. Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Deus, essa terra precisa produzir, ó Deus. É para isso que ela foi colocada aqui, ó Deus. Para produzir frutos, produzir almas. Deus, em nome de Jesus, derrama sobre esse coração um desejo, uma tristeza de não viver o que tu tens, de não viver aquilo que o Senhor quer que ele viva, de ele não ganhar as almas que o Senhor quer que ele ganhe, que ele se desespere e só pense nisso, que ele esqueça de tudo mais, porque o que importa é almas. Vai estar ao lado seu, Bruno. No céu é almas. Nada mais além de almas. Nada mais além de almas. A sua esposa fica. É dessa terra. Ela é individual. Tudo, você não leva ela. Você não leva a sua filha. Você não leva coisas. Você leva almas. A sua mão no céu precisa apresentar almas. Não é título, não é título, não é bens, não é dons, mas é almas. Almas, almas, almas. Em nome de Jesus, almas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá fruto, Deus. Dá fruto, Jesus. Vai dar fruto. Quando derramar o Espírito Santo, derrama água para dar fruto, Deus. Deus, em nome de Jesus, esta igreja vai viver o avivamento, porque é promessa de Deus, é promessa de Deus. Aí desperta, igreja, desperta, desperta, igreja, desperta, igreja, acorda, igreja, acorda, igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Deus. Começa hoje, Jesus. Começa hoje, Jesus. Uma nuvem que vai crescer e virar uma tempestade nesta igreja. Que esta seja a nuvem começando a ser uma tempestade que virá. Que isso aqui que está acontecendo aqui hoje saia dessa porta e vaia com você. Isso que você está vivendo aqui hoje, que vai para fora das portas desta igreja. Que você vai com esse clamor para casa. Que você vai com esse choro para casa. E não deixe ele cessar. Não deixe esse choro apagar. Não deixe. Porque o diabo quer apagar esse fogo. Porque ele teve experiências, pastor Jorge, com homens cheios e não foram boas. Ele teve experiências com Paulo, com Pedro, com Estevão, com o próprio Jesus e não foram boas. Ele sabe o que é que um homem cheio de Deus, que recebe o derramamento do Espírito Santo, causa no terreno dele. Crente vazio, ele não preocupa. Ele não preocupa com crente vazio. Ou com crente que acha que está cheio. Ele preocupa com aquele que está com sede de ser cheio.
Porque quando ele vê alguém cheio, ele sabe, Deus vai encher ele. E se Deus encher ele, ele acaba comigo. Lá na família dele, ele acaba comigo lá. Lá no trabalho dele, ele acaba comigo lá. Ele vai fazer de tudo para não deixar você ser cheio de Deus, receber o derramamento do Espírito Santo, porque ele sabe o que isso vai causar. Saia daqui esta noite com isso no seu coração. Vá dormir com isso. Peça a Deus, porque é Deus que dá, não é você. Peça a Deus, Deus, eu estou triste, eu não estou produzindo, mas eu quero. Então, me dê sede, me dê tristeza, deixa eu desesperar por isso. Deixa eu ficar ao ponto de estar sedento, para que o Senhor derrame sobre mim. Em nome de Jesus, receba essa palavra de Deus. Em nome de Jesus. Obrigado.